dia para vocês, né? Então eu gostaria de agradecer ao João, à Cláudia, à Virgínia, a oportunidade de estar aqui na sétima, né? 7 vezes já, né? Eu participei de todas as jornadas de adolescência, de ginecologia infanto-puberal, e é muito prazer estar aqui de novo com vocês. E a proposta é a gente falar um pouco sobre a questão do álcool e outras substâncias. Porque se deve falar muito de álcool, a questão do adolescente e do álcool. A questão é a gente focar agora no álcool associado a outras substâncias. Por exemplo, um menino que vai para a noite, um adolescente, chega lá e vai beber. Ele está usando antibiótico? Ele está usando antidepressivo? Ele está usando algum antistamínico? Então precisa saber, porque toda essa medicação pode influenciar tanto no tratamento dele, né, como na piora de sintomas de acordo com a medicação que ele está usando. Essa é a proposta dessa palestra. Então, a questão hoje, a gente sabe que das associações mais frequentes, a gente vê muito é o que? O álcool mais energético. Hoje, energético, as donas de casa tomam energético para trabalhar e conseguir fazer as funções da casa. Porque, de repente, né, varrer, lavar e cuidar de casa, que é um serviço que não tem como não rende, né? Você acaba de dar o almoço, daqui a pouco já está no café, já tem que lavar vasilha, daqui a pouco é o café da tarde e o jantar. Então, é uma tarefa difícil. E aí o pessoal está usando energético. Hoje você usa energético para tudo. Energético à noite para estudar, para não dormir, né? Você vai para uma festa energética para você dançar, né? E tudo isso sem esquecer o efeito do energético quando passa aquela fase inicial. Então isso é de grande importância a gente conversar sobre isso. Esse slide eu sempre uso nas palestras, mostrando a questão de situações de risco à saúde de criança e adolescente. Então, PST, AIDS, maus tratos, violência familiar, depressão, luto, abandono, perdas, distúrbios afetivos, depressão, abuso sexual e o uso de drogas. Quando eu falo de drogas, eu estou falando de tudo, tanto as drogas lícitas quanto ilícitas. Por exemplo, álcool, energéticos, suplementos, hipercalóricos e outras substâncias. Os suplementos hoje quase todo jovem quer usar. Os adultos também que estão fazendo academia estão usando. E a gente sabe da sobrecarga renal. Por exemplo, whey protein, omega mass, aminoácidos em excesso, com o tempo, se você não fizer um controle, principalmente da ureia, creatinina, fazer um hemograma, você pode correr um risco de estar sobrecarregando o seu rim e mais cedo você ter uma insuficiência renal cedo na vida. A gente sabe disso. Agora, adolescente, principalmente, tem uma dificuldade grande, né? Porque se ele tomasse um pouquinho de um suplemento, uma colher de sopa no leite, tudo bem. Mas ele tem aquela coisa que, quanto mais ele usa, mais força, massa muscular e mais corpo ele vai ganhar. Aí ele não usa uma colher, ele usa 5 e torna um mingau aquele leite que ele vai tomando. E é muito difícil você lidar com isso a nível de consultório. Eu sei que a gente atende muita gente nessas práticas esportivas e é complicado lidar com isso. Então, 18 em cada 100 brasileiros são dependentes de bebida alcoólica. O último levantamento nacional sobre o uso de drogas psicotrópicas, né, Secretaria Nacional de Drogas, revela que o consumo de álcool para adolescentes de 12 a 17 anos atinge 54% dos entrevistados. E desses, 7% já apresentam dependência. E olha como é que cresceu. Esse estudo realizado em 2004. Em 2001 foi feito um levantamento, nós já tínhamos 5% de jovens com dependência. Agora já estamos com 7%. E a gente sabe, né, por que o jovem bebe? Eu resolvi perguntar, pegar algumas perguntas, assim, ali de consultório, hoje a gente conhece. Primeiro, por que você bebe? A sociedade é muito opressora e a bebida dele vira. Uma resposta bem típica de adulto jovem, de 23 anos. A bebida facilita a vida. Você fica mais desinibido com pessoas que não conhecem, faz o que tem vontade. Fica mais fácil de se aproximar dos caras. Roberto, 17 anos, bem de adolescência mesmo, 18 anos. Gosto de cerveja porque é refrescante. Quando quero ficar bêbado, bebo tequila. E área, 17 anos. Se você pensar bem, a cerveja amarga um pouquinho. Para mim, você amarga. Mas tudo bem, ela acha que é refrescante. Né? Bebo por uma questão social. Me acostumei a beber e a gostar. Se você não bebe, não faz sentido ir a um bar ou uma festa.
você fica sem vida social. Denise, 21 anos. Dificilmente quando você vai ao bar, você pedir um copo de leite, vai estar todo mundo olhando para você. Então, se você beber água, é só ser um miserável, né? Não vai gastar para beber. Então, são questões já complicadas. Porque eu fico mais extrovertido, mais comunicativo. Se eu não bebesse, não iria a bares, teria muito menos opções para me divertir. Carlos, 15 anos, para ficar mais inibido, chegar com as meninas, conseguir ter coragem de levantar e chamar alguém para dançar, ou mesmo nem para dançar, só para conversar, que hoje se conversa mais do que se dança, né? Principalmente adolescentes. É uma experiência de vida importante. É bom tomar um porre de vez em quando, porque você faz coisas que não faria normalmente. Sai do seu mundinho. Felipe, 17 anos. Então aí você tem as respostas da questão da bebida. Estudo recente divulgado pela ONU, em comparação com países da América Latina, o Brasil está em terceiro lugar no consumo de álcool entre os adolescentes. Esse estudo envolveu 347 mil meninos e meninas de nível médio, 14 a 17 anos, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Paraguai, Colômbia e Uruguai. Entre os brasileiros, 48% admitiu consumir álcool. Levantamento do CEBRIT. Então, já começa por aí. Cada vez mais cedo tem a questão do álcool, né? Pesquisa recente mostra que o hábito de beber entre crianças e adolescentes não para de crescer. A todo momento você vai presenciar, por exemplo, em festas de 15 anos, o jovem tem 14, vai nessa festa e aí ele bebe. Aí já tem aquelas coisas de hipoxemia, o próprio grupo já leva para o João 23 tomar glicose na veia, eles já conhecem tudo, ou já orienta tudo, né? Isso aí eles sabem. Eu vejo muito na calorada, às vezes, FUMEC, essas coisas, o pessoal comemorando a entrada da faculdade, né? Meninas caídas ali no McDonald's, eu moro ali perto, de 13, 14 anos, sem noção de nada, já cansei de ver isso lá. Porque elas vão com as irmãs para as festas, ou vão com os irmãos que vão ser aprovados na FUMEC, e a bebida às vezes está rolando solta ali, e elas acabam tendo essas crises de hipoxemia. Isso é uma constância hoje. E cada vez está vindo mais cedo. Hoje em dia é uma briga quando os pais vão dar uma festa e não tem a bebida alcoólica. Aí cria um tumulto em casa. Aí não vai ter álcool, então não precisa fazer a festa. Teve uma festa dessa aqui em Belo Horizonte, a família fez uma festa muito grande para a menina, convidou muita gente, mas a norma não vai ter bebida alcoólica. Na hora da festa não deu ninguém. Nem os próprios primos foram, porque não ia ter álcool. A menina ficou sozinha com a festa toda pronta e sem ninguém, porque não teríamos álcool nessa festa. E a gente presencia isso muito até no dia a dia. Quando minha filha fez 14 anos, ela reuniu um grupo lá em casa, né? E aí eu fiquei na porta ajudando com as pessoas que chegou um rapazinho lá de 14 anos, o pai levando, quando ele levou, entregou 2 garrafas de vinho para ele. Aí eu falei com ele, você é bem-vindo, mas o vinho não está no nosso programa não, porque aqui é só uma festa, um lanche para a turma dela da escola, e não vai ter bebida. Da sua casa vocês bebem não, ou então você não podia ter trazido para cá. Vai lá no seu carro e devolve o vinho do seu pai. Era só uma festa de 14 anos, tem piscina lá embaixo, tem um campo de você jogar bola, tem vôlei, quem quiser, mas não vai ter álcool. Essa festa não tem álcool, né? Então a gente presencia isso até dentro da família. Você imagina, sai depois do médico, é biatra lá da Mangabeira, fornece álcool, vocês já viram, né? O uso precoce do álcool, quando vem acontecendo pelos adolescentes, né, aos 13 anos de idade, antecipa os riscos graves da saúde. Então já é uma violência contra a saúde. Por exemplo, hepatite alcoólica, gastrite, má absorção, hipertensão arterial, acidentes vasculares, câncer, né? Hipotireoidite, polineurite alcoólica. Já começa a antecipar. A gente sabe que quanto mais cedo você começa com o uso da bebida, mais cedo você vai ter as complicações. E é importante destacar que no caso das mulheres, essas manifestações são mais precoces. A mulher tem menos resistência ao álcool. Não são todas não. Tem um grupo que está bebendo mais que os adolescentes masculinos. Mas a gente sabe, do ponto de vista biológico, que ela tem menos resistência ao álcool. A gente sabe disso, né? Então é importante estar pontuando essa questão também.
Aqui é só para minha tese de mestrado, eu resolvi perguntar um pouco sobre a questão do álcool e do tabaco. Tem uma idade de início em torno de 10 anos, e na média 12, 13 anos. Agora, hoje a gente percebe meninos de 10 anos já bebendo, e meninas de 10 anos já bebendo em festas, né? Há pouco tempo, eu fui atender uma criança de 9 anos, cheguei lá e eu vi que ela estava alcoolizada. Mas a mãe falou, mas ele não bebeu nada. Só que a mãe não presenciou que ele foi tomando restinho que ficou nos copos das pessoas, dos adultos. Porque não era nem festa de criança, era de adulto. Ele foi tomando, cheguei lá e estava inconcebível. A gente orientou um pouquinho e tratei ele bem, deixei ele dormir, né? No dia seguinte ele estava tomando. Foi questão de estar tomando o resto que estava nos copos. Porque criança não sabe, velho, né? Se o gosto está bom, ela continua bebendo. Se não tiver, ela não vai beber. Mas de repente tinha alguma bebida adocicada que pode ter sido a causa da questão. Então os jovens têm começado a beber muito cedo, aí comprova a questão da causa. As campanhas de prevenção no Brasil precisam dizer claramente que a bebida alcoólica é uma porta de entrada do vírus da AIDS. Na revista Veja, sempre tem lá no fundo uma coluna, e jornalistas diferentes escrevem sobre isso. Isso aí o Antônio Carlos Prado, que é um desses colunistas, escreveu. Eu achei interessante essa questão. O consumo de álcool é um fator causal de relação sexual não protegida. A pessoa não está nem aguentando ficar em pé. Como é que ele vai colocar uma camisinha? Fica muito difícil, né? Principalmente, nem lembra, igual você falou, não lembra. E se lembra, não lembra como coloca. Então, assim, essas questões a gente sabe, né, pesam muito na hora. O risco de exposição ao HIV é maior na intoxicação aguda. Quanto mais alcoolizado, mais a questão da facilidade de entrar a questão da HIV. O consumo de álcool como fator causal para HIV deveria ser trabalhado nas questões de prevenção e ser incluído em palestras da escola, nas telas antes de iniciarem os filmes e nos intervalos de televisão. Quando eu era jovem, sempre tinha, por exemplo, vamos supor, tinha o programa do dia, assista na próxima semana no cinema, tinha isso. O segundo episódio foi o Manchu, né? Isso é da minha época, não é na época de vocês, mas assim, tinha isso tudo na tela. E isso que deveria ser feito, né? Para explicar a questão, né, da exposição, o álcool facilitando a questão da HIV. No sexo oral, as células da boca expostas a 4% de álcool por 15 minutos se tornam até 6 vezes mais vulneráveis ao vírus, principalmente quando há feridas na boca. A questão do álcool no organismo, como que facilita a questão do vírus. Violência contra o feto recém-nascido é criança. Queria só tocar um pouco nesse assunto também. O uso de álcool durante a gravidez pode causar doenças no recém-nascido na criança. O pessoal que trabalha com neonatologia, né, o pessoal que segue criança, vê, né, essa questão da síndrome fetal alcoólica. Há problemas de aprendizado, transtorno de comportamento das crianças o resto da vida. Os recém-nascidos têm sinais de limitação, né? Apresentaram anormalidades físicas, retardo mental, problemas de comportamento, desordens neurológicas e psicomotores. E a gente sabe que gestantes que usam álcool e usam tabaco, elas podem ter crianças depois que vão apresentar na vida escolar dislexia e descalculia. E a gente tem percebido muita criança com dificuldade hoje de descalculia a nível de consultório, quando a gente atende, não só a dislexia, mas a descalculia. E às vezes tem um histórico, quando você coloca a questão da mãe, né, que a gente sempre faz o estudo da mãe no nosso atendimento, a questão da gravidez, você entrevistando a mãe biológica, você vai ver essas questões lá acontecendo. O álcool e a direção de veículos não precisa falar, né, gente? A ingestão de bebida alcoólica compromete a capacidade de dirigir, certas habilidades para dirigir com manejo e volante ao mesmo tempo. Esse presta atenção ao tráfego pode ser prejudicado por pequenas concentrações de álcool no sangue. E ainda gravados por quê? Celular. Quantidade de acidente. E às vezes até a troca de um canal. Você abaixa assim para trocar o canal de um rádio, colocar um CD, qualquer coisa, aí você tem um acidente, você perde. E se você estiver um pouco alcoolizado, né? Aí você imagina o que pode acontecer.
Outra questão são as interações medicamentosas, que é o tema da nossa palestra hoje. Por exemplo, o álcool reage negativamente com várias substâncias. Os antialérgicos, os antihistamínicos, têm o efeito de sonolência, potencializado pelo álcool, tornando a direção e a operação de máquinas e veículos ainda mais perigosas. O acetaminofeno usado junto com o álcool pode aumentar a toxicidade hepática de ambas as drogas. E quantas vezes o jovem está recebendo de repente, né, medicação, né, de repente o Tilenol, aí ele toma para dor durante o dia todo, esquece, à noite sai, aí bebe em excesso. Vai metabolizar primeiro o álcool e deixa no final, para depois, o Tilenol. E ele pode desenvolver um problema hepático só com essa questão, essa inversão. E a gente esquece disso. Sabe que álcool energético não é bom, mas, por exemplo, o que ele está tomando fora isso? Algum antidepressivo, imipramina, fluoxetina, algum antiepilético, né? Tudo isso a gente esquece às vezes de perguntar em nossa anamnese. Você pergunta de substâncias focando no álcool e nas drogas e esquece às vezes os medicamentos que ele está usando, né, no dia a dia.